Por favor, meu amado, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 13. Êxodo, capítulo 13, versículo 17 ao versículo 22. Tendo o faraó deixado ir o povo, versículo 17, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Versículo 21. Vamos ler juntos o 21 e o 22? O Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Verso 22, vamos lá? Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Irmãos, o povo estava às portas de sair da terra do Egito. Deus já tinha feito as suas proezas e maravilhas na terra do Egito, através da intervenção poderosa do juízo de Deus. A última delas fora terrível, foi a morte dos primogênitos. E a Bíblia diz, irmãos, no capítulo de número 12, que aproximadamente 600 mil homens, fora mulheres e crianças, estavam preparados para sair da terra do Egito. 430 anos de escravidão esse povo logrou na terra do Egito. Mas agora, irmãos, Deus os tinha tirado com poderosa mão, e eles estavam prontos, preparados para deixar o Egito em direção à terra da promessa. E o interessante, irmãos, que a rota comum era a rota que circundava o mar Mediterrâneo e entrava na terra de Canaã. Essa era a rota que todos normalmente faziam. Mas o interessante, irmãos, que o homem poderia escolher esse caminho, o caminho do litoral, o caminho que passaria pela terra dos filisteus. Mas o interessante, irmãos, é que Deus então os guia por um outro caminho. O livro de Provérbios, me lembro agora no capítulo 14, diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim são caminhos que dão em morte. O interessante, querido, que a Bíblia fala muito sobre caminho, o caminho do homem e o caminho de Deus. Normalmente o caminho do homem é um caminho imperfeito, é um caminho que no fim é um caminho de morte, como diz Provérbios. Mas a Bíblia fala também sobre o caminho de Deus, que é um caminho perfeito e é um caminho de vida. E o interessante, irmãos, que o caminho de Deus, ele é um caminho sempre perfeito. E quando nós observamos esse texto belíssimo da palavra de Deus, a gente nota quais são as razões, quais são as causas, os porquês, porque o caminho de Deus é perfeito. Talvez você entrou aqui nessa noite e você tem trilhado o seu próprio caminho, e você tem colhido nesse caminho espinhos, abrolhos e grandes dificuldades. Mas o interessante, irmãos, que quando a gente olha para esse texto, a gente vê que há um outro caminho, e esse é o caminho proposto pelo próprio Deus.
E o caminho proposto pelo próprio Deus, irmãos, ele é um caminho sempre perfeito. E ele é um caminho perfeito por algumas razões que eu queria, por favor, elencar com vocês nessa noite. Em primeiro lugar, querido, o caminho de Deus é um caminho perfeito, porque ele nem sempre, viu, Cris, é o caminho mais curto. Veja comigo, por favor, confira comigo o versículo de número 17 e 18. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto. Eu olhei no mapa, irmãos, e eu vi uma coisa interessante. Se o povo de Israel tivesse passado pelo caminho dos filisteus, eles percorreriam até a terra de Canaã somente 250 quilômetros. Era a rota normal, era a rota mais perto, e a rota que todos faziam. Mas olha o que o texto diz. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Verso 18, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Irmãos, sabe o que Deus fez? Existia um caminho mais fácil, o caminho mais perto, o caminho que todos escolheriam, mas Deus escolheu um caminho mais longo. Deus escolheu um caminho onde o povo desceria até o sul da península do Sinai e andaria até aonde eles receberiam as instruções de Deus, aproximadamente 430 quilômetros. Então veja comigo uma coisa: 430 quilômetros até o sul do Sinai, retornariam mais 430 quilômetros e avançariam mais 150 quilômetros até a terra de Canaã. Se você fizer mais ou menos uma conta por alto, no mínimo daria mais ou menos 1000 quilômetros. Coisa interessante, irmãos, a Bíblia diz que Deus fez o povo rodear o mar vermelho e descer pela península do Sinai. E eu aprendo uma grande lição com isso. O caminho de Deus, irmãos, ele é um caminho perfeito, porque nem sempre ele é o caminho mais curto. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que isso é uma realidade. Por exemplo, pensemos em Moisés. A Bíblia diz que Moisés viveu 40 anos no Egito, mais 40 anos no deserto, para depois ser o grande libertador e legislador de Israel. Pastor, quantos anos Deus preparou esse homem? 80 anos. Pensemos, por exemplo, em José. A Bíblia diz que quando José foi vendido para o Egito, naquela maldade dos irmãos, e uma caravana de midianitas compraram José, porque o que eles queriam era matá-lo, lembra do texto? Jogaram ele dentro de um poço, o menino ia morrer. Foi Judá quem de repente tira aquele menino e fala: olha, não vamos fazer isso com ele. Rúben disse: olha, vamos vender, olha uma caravana. Irmãos, esse menino tinha apenas 13 anos, e ele é vendido, ele é escravo, ele é prisioneiro. E pastor, quanto tempo esse menino permanece nessa cruz dolorosa de dor e sofrimento e provação? 17 anos. Por quê? Porque aos 30 anos ele interpreta o sonho de Faraó, não é, meu pastor? E se torna senhor de toda a terra do Egito. Pastor, o que significa isso? 17 anos foi o caminho de Deus para forjar José. Pensemos em Davi, o grande rei de Israel. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, que Samuel foi levado por Deus à casa de Jessé, e quando chega à casa de Jessé, o pai orgulhoso faz perfilar e desfilar os seus filhos mais bonitos, mais altos, mais importantes, e de repente o profeta olha para um e diz: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse.
Aí de repente, querido, ninguém entende nada. Samuel chega a perguntar para o pai: escuta aqui, você não tem outro filho? Porque a palavra de Deus, ela é infalível. E aí Jessé falou: tenho sim. Puxa, mas esse meu filho está lá cuidando das ovelhas, ele é tão sem importância. Samuel vira para ele e fala assim: enquanto esse menino entrar nessa casa, eu não vou embora. E quando o menino chega, talvez sujo, talvez cheirando mal, porque muito tempo cuidando das ovelhas nos arredores, Deus diz para Samuel assim: é este. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Pastor, quantos anos Davi tinha quando aconteceu isso? 16 anos. A Bíblia diz que Samuel pegou um chifre de carneiro cheio de óleo, e na presença do pai, de todos os seus irmãos, eu acho que isso aqui é um tapa de luva no orgulho de muita gente. O menor se tornou o maior, o desprezado se tornou o rei, e de repente ele entorna o azeite e unge Davi rei de Israel aos 16 anos. Mas pastor, quando é que ele foi coroado? Aos 30. Pastor, e os 14 anos dos 16 aos 30? Deus passou, irmãos, Davi passou fugindo pelas vilas, pelas cavernas de um rei insano que queria matá-lo. Pastor, o que eu aprendo com esses personagens que parece que se repetem essa história? Você quer ver um outro que eu estou lembrando aqui, que a gente acha que quando ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele saiu pregando o evangelho assim, de prima? O apóstolo Paulo. Você sabe quantos anos, irmãos, o apóstolo Paulo ficou na cidade de Tarso, até Barnabé ir lá pegá-lo para pastorear a igreja de Antioquia com ele? 14 anos. Vocês sabiam disso, meus jovens? Irmãos, quando a gente olha para a vida desses homens, de Moisés, de José, de Davi, de Paulo, a gente vê que todos eles, irmãos, nos ensinam uma verdade muito bonita. O homem quer as coisas de forma imediata. Vivemos numa sociedade que nós queremos respostas rápidas, não é assim? Nós queremos as coisas para ontem. Nós queremos que as coisas aconteçam de forma rápida. O nosso caminho tem que ser um caminho rápido, porque senão, se não der um caminho rápido, vão trocar a pessoa. Mas irmãos, a gente aprende uma grande lição nesse texto. A Bíblia diz que existia um caminho fácil, entre aspas, mas era um caminho do homem. Mas o caminho de Deus, ele nem sempre é o mais curto, ele pode ser talvez o caminho mais longo. Toda construção, irmãos, de uma comunidade, todo legado consistente, duradouro, requer tempo, paciência, trabalho, perseverança, investimento, trabalho, fé e esperança. Você quer construir alguma coisa que dure muito tempo? Não pegue o caminho mais fácil. Cuidado com as respostas rápidas. Cuidado com aquilo que aparentemente aos olhos do homem parece ser o caminho mais fácil, o caminho mais perto, o caminho da realização mais próxima. Sabe por quê, querido? Porque a Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito, porque ele nem sempre é o caminho mais curto. O caminho de Deus, irmãos, às vezes é longo. O caminho de Deus às vezes é um caminho que requer de nós perseverança, provação, paciência. Portanto, meu amado irmão, cuidado com os atalhos, cuidado com os caminhos curtos, cuidado com as soluções rápidas. Eu tenho muito medo, irmãos, de soluções assim rápidas demais e fáceis demais, principalmente na comunidade da igreja. A construção de uma comunidade na igreja de Jesus, ela requer tempo, não é da noite para o dia, não é um caminho curto, é um caminho longo, mas olha, é um caminho cujo legado vai durar para sempre.
Portanto, querido, cuidado, viu? Se você é um daqueles que gostam de caminhos curtos e respostas rápidas, às vezes, e na maioria das vezes, o caminho de Deus é um caminho mais longo, mas é um caminho que vai dar a você um legado duradouro e uma construção que não vai se abalar. Amém? Em segundo lugar, querido, veja que coisa extraordinária. A Bíblia diz que quando o povo sai através desse caminho, que não era o caminho mais perto, mas o caminho mais longo, eles levam consigo uma urna cheia de ossos. Eu fico imaginando, eu acho que eu já falei sobre isso aqui, eu fico imaginando, irmãos, o sujeito que foi carregar esse negócio. Eu acho que ele deve ter achado um ruim danado. Já pensou Moisés chegando perto de um daqueles lá e disse assim: olha, você vai fazer o seguinte para mim, você vai carregar a urna de ossos de José. Mas se isso está na Bíblia, irmãos, esse negócio deve ter uma importância tremenda, e ó, tem mesmo. Veja bem o que está escrito aí no verso 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. A segunda razão, querido, é que o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus, irmãos, é um caminho perfeito, porque ele nos previne das distrações durante a jornada. O interessante, irmãos, que os ossos aqui não estão aqui à toa. Os ossos de José, irmãos, continham neles uma promessa. Se você de repente olhar em Gênesis 50, a partir do verso 23, o pai José fez uma promessa, ele foi boca de Deus na vida do povo. Ele diz assim: olha, certamente, isso lá atrás, irmãos, 430 anos antes, ele disse assim: olha, certamente Deus vos visitará, e Ele tirará vocês daqui, e Ele conduzirá vocês para a terra que Ele jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, tirem os meus ossos daqui, quando esse dia chegar. Ah, irmãos, que coisa linda! E aí, irmãos, aquilo foi passando de geração em geração, e aí chegou o momento deles saírem do Egito, e eles fizeram o que então? Levaram os ossos. Entendem por quê? A jornada era longa, o caminho talvez poderia ser cheio de distrações, o povo poderia perder o foco, perder a orientação, perder a promessa. Mas aí, irmãos, olha a beleza do texto. A Bíblia diz que no meio da congregação tinha alguém carregando os ossos de José. Para quê? Para quando o povo estivesse nas suas jornadas, olhassem firmemente para os ossos e tivessem a convicção: nós temos a promessa, nós vamos entrar na terra. O caminho de Deus, irmãos, é um caminho perfeito, porque Ele nos previne também das distrações. Nós estamos numa jornada. De certa forma, eu e você, nós estamos caminhando para a nossa Canaã celestial. Certamente todos nós, irmãos, estamos trilhando um caminho. E certamente esse caminho, ainda mais nos nossos dias, irmãos, esse caminho é cheio de distrações. Tem muitas coisas que distraem a nossa atenção, muitas coisas que fazem com que os nossos olhos se voltem para as distrações da viagem. O interessante é que Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, ele também nos previne, irmãos, das distrações desse mundo. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, o texto diz assim: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e desembaraçando o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. Veja, querido,
que Deus previne no velho e Deus previne no novo. No velho, os ossos de José preveniam o povo, para que o povo não tirasse os olhos da promessa e tivessem ânimo para caminhar, porque, olha, tem uma promessa naqueles ossos, nós vamos entrar na terra. Lá em Hebreus a mesma coisa. A Bíblia fala da nuvem de testemunhas. A Bíblia fala da gente desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, nos amarra, e que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, a jornada que eu e você temos nesse mundo, que ainda não acabou. Mas de que jeito, Joel, que nós temos que fazer tudo isso? Olhando firmemente. Irmãos, que coisa gloriosa. Não é olhar displicentemente, não é olhar de soslaio, não é olhar de vez em quando as coisas apertam, não é assim? Não é olhar só apenas quando a circunstância fica difícil. O texto diz, olhando o quê? Firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O caminho de Deus, querido, ele é um caminho perfeito, sabe por quê? Nos previne das distrações pelo caminho. E quantas distrações, irmãos, muitos de nós, não é, têm sido seduzidos por elas. Interessante que quando eu voltei de Ubá, graças a Deus que quando eu estava lá, Deus não mandou aquela chuvarada, né? Louvado seja Deus. Mas quando eu estava em Ubá, nós fizemos um trajeto, porque agora não tem mais o guia 4 rodas. Quem se lembra do guia 4 rodas? Ei, meu filho, que coisa, hein? Que dureza aquilo, hein? Nós fizemos um trajeto, irmãos, no GPS, lá no Google, no São Google, e de Ubá para Maringá tinham 3 rotas. 3 rotas. E nós medimos o número de quilômetros, as estradas pavimentadas boas, e mais ou menos igual, mas a melhor rota, aquela que as estradas eram boas, passava dentro de São Paulo. Alex, eu vou te dizer uma coisa, mineiro tem um negócio com São Paulo problemático. São Paulo, querido, é um negócio assim, tenso. São Paulo, se você não ficar esperto, você vai parar lá no Japão. A Tereza ficou super nervosa, porque eu, a Alissa e o Hugo, 3 orelhas secas dentro do carro. Ela abriu o GPS, colocou e deu milhões de instruções, mas uma eu nunca vou esquecer. Quando nós saímos de viagem, o meu GPS ligado, o GPS do Hugo ligado, o GPS da Alissa ligado, tudo ligado. E aí a Tereza virou para mim e falou assim: Lu, pelo amor de Deus, você vai entrar dentro de São Paulo, você vai passar dentro da cidade de São Paulo, evite as distrações, porque se você distrair numa daquelas entroncamentos, você volta só um mês depois para a estrada. Irmãos, eu confesso a vocês que assim, quando eu passei em São Paulo, o Hugo está aí, a Alissa, né Alissa? A coisa foi tensa. Eu estava com o olho no peixe e o outro no gato, um na estrada e o outro no GPS, e toda hora a coisa se abria. Eu falei, meu Deus, e agora onde que eu vou? Aí consultava os universitários e entrava. E graças a Deus, irmãos, fizemos uma viagem maravilhosa. Passamos em São Paulo sem distrações. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite: como está o seu caminho com Cristo? Está distraído? Tem observado muito as coisas desse mundo e tem fixado muito os seus olhos nelas? Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. As distrações são perigosas, porque elas nos fazem desviar da rota. As distrações são perigosas, porque elas tiram os nossos olhos do verdadeiro autor da nossa vida.
As distrações são perigosas, porque elas podem nos levar por caminhos perigosos. E talvez você não consiga mais voltar. Portanto, meu amado, cuide do seu caminho, viu? Cuide desse caminho pelo qual Cristo colocou diante de você e evite as distrações. Pastor, quais são as distrações hoje modernas que muitas vezes nos seduzem, como o canto da sereia de Ulisses, né? Quais são as distrações, pastor, que hoje às vezes têm seduzido os nossos olhos e o nosso coração e que muitas vezes têm nos distraído da carreira que nos está proposta? Às vezes são distrações cotidianas. Talvez é a sua carreira, uma distração. Às vezes você está tão fascinado por ela, que ela tem sido uma distração para você seguir o caminho que está proposto por Cristo. Pode ser os filhos. Os filhos podem ser uma distração, na medida que você abre mão de tudo apenas para cuidar dos interesses dos filhos. A família pode ser uma distração. Quando você de repente abre mão de tudo em prol do prazer da sua família. Talvez o lazer pode ser uma distração. Chega final de semana, o que você quer é passear. Afinal de contas, eu preciso descansar, pastor. E às vezes uma coisa tão boa, irmãos, que a gente precisa tanto, pode se tornar uma distração, fazendo você se afastar do caminho. A nossa jornada nesse mundo, irmãos, é uma jornada cheia de distrações para seduzir você. É por isso que você tem que correr a carreira olhando firmemente para Jesus. É por isso que eles levaram os ossos de José. Evitem as distrações. Eu quero prevenir vocês de serem seduzidos por tudo que vocês vão ver de bonito na viagem. Fixem-se os olhos nos ossos, porque neles há a promessa. Amém, meu amado? Nele tem a promessa de Deus de nós entrarmos na terra. Pastor, por que o caminho de Deus é um caminho perfeito? Versículo 21 e 22, por favor. O Senhor ia diante deles durante o dia. Isso é uma coisa gloriosa, irmãos. Numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Em primeiro lugar, irmãos, nós vimos que o caminho de Deus é um caminho perfeito, porque ele nem sempre é o mais curto. Tem gente dizendo que tem chamado pastoral, mas não quer ir para o seminário. Não quer trilhar o caminho pelo qual a nossa igreja preceituou para tal, mas quer pegar um atalho. E aí sabe o que acontece, Gigi? Chega lá na frente, é um desastre. O caminho de Deus, irmãos, nem sempre é o caminho mais curto. Trilhe o caminho de Deus para você, mesmo que ele seja um caminho mais longo, porque Deus tem um propósito eterno nisso, amém? Em segundo lugar, nós vimos que o caminho de Deus é um caminho perfeito, porque ele nos previne das distrações, fixando os nossos olhos pela fé na promessa, e olhando para Jesus. Mas em último lugar, irmãos, a Bíblia diz que durante o dia, eles tinham uma nuvem sobre eles, e durante a noite, eles tinham um fogo, alumiando a noite, para que eles caminhassem de dia e de noite. A Bíblia diz que nunca se apartou deles, nem a nuvem, nem o fogo. Agora eu pergunto a vocês, o caminho de Deus é perfeito ou não é? E em último lugar, irmãos, o caminho de Deus é um caminho perfeito,
Porque ele é um caminho mais seguro para você trilhar. É por isso, irmãos, que ele é perfeito. É porque a segurança, quando você trilha o caminho que Deus preceitua para você. E quando você observar o texto, você vai ver por que esse caminho é seguro. Veja comigo, por favor. Primeiro, versículo 21. O Senhor ia adiante deles. Por que esse caminho é seguro? Porque Deus está presente. O caminho é seguro porque Deus os guia. O caminho é seguro, querido, porque Deus caminha conosco. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Com Deus à frente, irmãos, nós podemos enfrentar qualquer coisa. Com Deus à frente, querido, nós enfrentamos as lutas e as tempestades. Por quê? Porque Ele está à frente conosco. Moisés teve uma experiência tremenda com Deus no deserto. Moisés chegou a ponto de dizer o seguinte: Senhor, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for comigo, eu não arredo o pé desse lugar. Porque Moisés experimentou, querido, que o caminho sem Deus é um caminho perigoso, abismal. É um caminho, irmãos, dado ao fracasso, dado à morte, ao juízo. E ele diz: Senhor, se o Senhor não subir comigo, eu não arredo o pé desse lugar. Pastor, por que é um caminho seguro? Porque Deus caminha conosco. Lembra de Cristo no barco, na tempestade? Quantas vezes a gente lê nas Escrituras que Jesus entrou no barco e se levantou uma grande tempestade, e os discípulos ficaram aterrorizados. Mestre, tu não te importas? Hernandes pregou um negócio bonito aqui ano passado, foi substância. Mestre, tu não te importas que pereçamos? Só vai ficar dormindo aí enquanto a gente está nesse sufoco terrível. Jesus acorda, aliás, Jesus acorda, não acordaram o homem. Senhor, vamos lá, que sono é esse? A Bíblia diz que Jesus se levanta, irmãos, em vez dele dar a ordem para a tempestade, primeiro ele admoesta os discípulos. Ó homens de pequena fé, não tendes fé em Deus? Interessante, irmãos, que esses homens tinham esquecido momentos antes que quem mandou que eles entrassem no barco e atravessassem para o outro lado foi quem? Jesus, e que ele também estava no barco. Por isso, meu amado, o caminho de Deus é perfeito. Sabe por quê? Porque ele é um caminho onde o Senhor caminha conosco. Verso 21, olha o que diz o texto: o Senhor ia adiante deles. Que coisa gloriosa! Se Deus vai à frente, nós não temeremos. É Ele quem nos garante, amém? É Ele quem luta as nossas lutas. Aliás, o nome de Deus no Velho Testamento, um dos nomes é o Senhor dos Exércitos. Ele guerreia as nossas lutas. Pastor, o caminho de Deus é um caminho mais seguro, por quê? Versículo 21. Durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar. O caminho de Deus, irmãos, é um caminho seguro, porque Deus os guia pelo caminho, iluminando o nosso caminho. Que coisa gloriosa, irmãos. A Bíblia diz que o caminho do Senhor é apertado, viu? Não é um caminho fácil, mas pode ter certeza que ele é muito mais seguro. Sabe por quê? Porque ele indica o caminho, ele guia os nossos passos, ele ilumina as nossas veredas. Eu não sei se você já andou na roça de noite. Maringaense não anda na roça não, né? Eu não sei se você já esteve numa rocinha dessas mineiras que não tem nem luz elétrica, e que de repente chegava de noite, você tinha medo de assombração. Você não saía de casa porque o vovô e a vovó contavam história que lá atrás da matinha tinha assombração. E eu, menino, irmãos, na fazenda do meu padrinho, passava a noite à luz de vela, com aquelas lamparinas, porque lá para as bandas de Ubá, lá na Miragaia fora, não tinha luz elétrica. Irmãos, eu dormia com aquele misto de curiosidade e medo. Às vezes eu abria a porta da casa do meu padrinho, saía, olhava lá fora, tudo um breu, e eu queria olhar na matinha, eu queria ver se tinha assombração.
Um breu, irmãos, uma escuridão total, dava um medo danado, eu tremia as pernas. Meu padrinho falava assim: meu filho, pega o lampiãozinho ali, vai até ali. Eu: não vou não. Mas um dia eu fui, irmãos. Um dia eu fui, peguei o lampião, andei numa trilhazinha fora da casa, fui em direção à matinha, fui corajoso. Mas eu cheguei perto assim, irmãos, estava tudo clarinho o meu caminho, mas quando eu olhei para frente assim, estava tudo escuro. Eu peguei o lampião, voltei correndo para casa. Mas pastor, por que o senhor foi nesse caminho? Porque ele foi um caminho iluminado. Cristo é a nossa luz, Ele ilumina os nossos passos. A Bíblia diz que aquele que o segue nunca mais andará nas trevas, ele terá a luz da vida. Ele é um caminho seguro, querido, porque Deus nos guia, Deus ilumina o nosso caminho. Agora, para mim, irmãos, uma coisa gloriosa é o verso 22. O reverendo Hernandes diz que tem uma canção no nosso inário, que ele realmente é uma canção assim que a gente precisa mudar, porque a teologia dele não é boa. Segura, conhece? Na mão de Deus, segura na mão de Deus. Mas o que eu quero destacar é o que ele falou aqui. O texto está errado, irmãos. Está errado. Se depender de mim, se depender das coisas da minha vida a se acertarem, Deus segurar na mão de Deus, eu estou falido. Porque as nossas mãos, irmãos, são trôpegas. As nossas mãos são fracas. As nossas mãos são frágeis. Facilmente nós queremos nos desvencilhar da mão de Deus. Sabe o que nos mantém seguros no caminho? Não é a sua mão forte segurando na de Deus, mas a mão dele segurando na sua. Quantas vezes, querido, você foi seduzido pelo canto das sereias, as distrações desse mundo, e numa rebeldia, talvez deliberada como Jonas, voluntariosa, você quis retirar sua mão de Deus. Quantas vezes, querido, sabendo que era certo, você fez o que era errado? Quantas vezes, querido, conhecendo a palavra de Deus, você deliberadamente disse não e desobedeceu? É por isso, querido, que eu sou apaixonado pelo profeta Jonas, porque o sangue de Jonas corre nas nossas veias. O coração de Jonas bate no seu peito e no meu. Sabemos a vontade de Deus, mas deliberadamente desobedecemos. Agora eu te pergunto, será que você anda no caminho porque sua mão é forte para segurar na de Deus? Ou porque a mão dele é que é poderosa para segurar na sua? Isso é bonito demais, irmão. Sabe por quê? Olha o que diz o verso 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Sabe o que significa isso, irmãos? Durante 40 anos, você sabe da história. Durante 40 anos que esse povo peregrinou no deserto, fruto de quê? Da Deus foi fiel. É por isso, irmãos, que o caminho de Deus é perfeito. É por isso que o caminho de Deus, irmãos, é inigualável. É por isso que o caminho de Deus é perfeito, porque ele é o mais seguro. Sabe por quê? Porque não depende de quão forte você é, mas ele depende de quão amoroso o nosso Deus é em segurar a sua mão. Você teve filho pequeno, a Alissa minha foi pequena. Você sabe quando você segura na mão da sua filha, ela quer largar a sua mão. Você já teve essa experiência? A Lília já deve ter segurado na mão da Manu e ela: me solta. De repente quer atravessar a rua, de repente quer ir num lugar, de repente quer fazer alguma coisa, trava o menino e fala assim: de jeito nenhum, porque se você soltar a mão vai acontecer o quê? Tragédia. Eu fico maravilhado, irmãos, com esse Deus. Sabe por quê? Porque durante 40 anos o povo desobedeceu, o povo fez um bezerro de ouro no deserto, irmãos. A Bíblia diz que lá no Sinai,
onde o projeto de Deus começava a se desfigurar diante deles. Eles começaram a entender por que o caminho de Deus é mais longo, porque lá na frente Deus traria para eles a lei. Mas o texto diz que Moisés demorou no Sinai, e o povo então fez o quê? Se levantou para prostituir-se, e fizeram com as argolas, com os anéis e com os pingentes, o quê? Um bezerro de ouro. E pior, fizeram uma festa pagã em prol do bezerro. Mas irmãos, eu acho maravilhoso, sabe por quê? Porque quando é Deus que chama, quando é Deus que tem uma aliança, quando é Deus que escolhe os seus, Ele persevera neles. A despeito de tudo isso, a nuvem e o fogo não os abandonou. De dia a nuvem, de noite o fogo. Sabe uma outra coisa, irmãos? O maná, que milagre. A Bíblia diz que todos os dias eles levantavam de manhã e tinha um negócio assim meio bolorento nas folhas que caía com o orvalho, e eles então colhiam aquilo ali e assavam, e o texto diz que aquilo era como bolo de mel, o maná, o pão do céu. Querido, que coisa gloriosa! Esse Deus nunca desistiu do seu povo, mesmo o seu povo sendo vil e desobediente. Por quê? Porque o caminho de Deus é um caminho perfeito. E ele é um caminho perfeito, querido, porque ele é um caminho seguro. Ele é o mais seguro, porque a despeito da nossa desobediência, da nossa cerviz dura, de muitas vezes as distrações que temos pela viagem, Deus se mantém firme conosco e nos ampara e nos segura até o fim. Amém? Agora, irmãos, eu quero concluir com uma coisa gloriosa. O caminho de Deus, irmãos, ele é um caminho perfeito. Nem sempre ele é um caminho mais curto. Certamente é um caminho mais seguro, mas o caminho de Deus, irmãos, ele é um caminho perfeito, porque o caminho de Deus é Cristo. É por isso que ele é perfeito. Pastor Edward falou hoje de manhã aqui, Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Lá diz o seguinte: assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Em outras palavras, o Deus do Velho Testamento nos concedeu o caminho, e o caminho é uma pessoa, o caminho é Cristo. Notem que Colossenses 2,6 não diz assim, andai com Ele. Notem que o texto não diz assim, andai ao lado dele. Note que o texto não diz assim, andai atrás dele. Não, o texto diz assim, andai nele. Por quê, pastor? Porque o caminho perfeito de Deus é o seu Filho unigênito, encarnado nesse mundo por amor de nós, para que agora você possa viver uma vida realmente que vale a pena, tendo um caminho perfeito, e cujo final é a vida, na pessoa bendita de Jesus Cristo. O interessante, irmãos, que quando Jesus fez o apelo ao discipulado, ele diz assim, aquele que quiser vir após mim, oh glória a Deus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja, querido, que o caminho perfeito é Cristo, e se hoje você tem trilhado um caminho à parte de Cristo, saiba nessa noite que é um caminho de morte, mas quem sabe nessa noite você possa abraçar a pessoa de Cristo e trilhar o caminho de vida a partir de hoje. Amém? Houve um debate entre os discípulos e eu termino. Jesus havia dito a eles por 3 vezes que iria para Jerusalém, seria entregue aos gentios, açoitado, cuspido, perseguido e rejeitado, crucificado e morto.
Na terceira vez, irmãos, que Jesus disse isso, o semblante dos discípulos decaiu. E lá em João capítulo 14, Jesus olha para aqueles discípulos meio apavorados, meio perturbados, porque ele disse que ele seria cortado da terra. Jesus diz para eles: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim. Que coisa gloriosa, querido, sabe por quê? Porque o caminho perfeito de Deus é Cristo. Crer em Deus apenas não basta. Tem muita gente religiosa por aí dizendo assim: não, eu creio em Deus. Querido, quem crer em Deus só não basta, é preciso crer em Cristo. Ele é o caminho perfeito de Deus. E aí Jesus introduz um negócio glorioso. Ele diz assim: na casa de meu pai é o que? Muitas moradas. Se não fô-la, eu vos teria dito, mas eu vou fazer o que? Preparar-vos lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Deixa eu dizer uma coisa para você gloriosa: lá no céu tem um puxadinho para você, glorioso, na casa do Pai. E aí de repente, irmãos, Tomé, tinha que ser, né? Tinha que ser alguém na galera incrédulo, tinha que ser. Tomé vira e fala assim: o negócio é o seguinte, o senhor está falando de caminho, esse negócio de caminho, que caminho é esse? Mostra-nos o caminho, que caminho é esse? E aí, irmãos, um dos versículos mais lindos da Bíblia, Jesus olha para os discípulos e diz assim: eu sou o caminho. Não tem jeito, querido. A ciência pode progredir, a tecnologia pode ampliar, o saber humano pode se multiplicar, a ciência pode bater a porta da fé e dizer: não preciso mais de você. Mas a verdade, irmãos, irrefutável das Escrituras é que todos esses caminhos, o saber, como pregou o pastor hoje de manhã, as vãs filosofias, a multiplicidade dos saberes desse mundo que torna o homem tão orgulhoso, tudo isso, irmãos, tudo isso, meu pastor, divorciado de Cristo, é caminho de morte. Mas Cristo é o caminho perfeito de Deus. E sabe qual é a palavra de Deus para você nessa noite? Andai nele. Andai nele. Amém. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Quero convidar você nessa noite, quem sabe, que se porventura você estiver trilhando um caminho à parte de Cristo, eu quero desafiar você nessa noite, a partir de hoje, começar a trilhar um caminho em Cristo e através de Cristo, porque aí sim, o seu caminho será um caminho perfeito e cheio de vida. Pastor Luciano, até os 26 anos da vida dele, trilhou um caminho de morte. Por quê? Porque era um caminho sem Cristo. Mas graças a Deus que um dia eu ouvi a verdade. Cristo me chamou e eu adentrei nele, no caminho perfeito, no caminho de vida, e louvado seja Deus, até hoje Ele tem me mantido nele, amém? Mas ó, não é porque eu sou bom não, já tive muitas dores, já padeci muitos problemas, já enfrentei muitas tribulações, mas deixa eu te dizer uma coisa: a mão de Cristo foi poderosa para segurar na minha e fazer de mim e de você mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém.